E tem mais informação porque a AGU, que é a Advocacia Geral da União, entrou com uma ação contra mais 40 acusados pelos ataques do dia 8 de janeiro em Brasília. A AGU quer bloquear mais de 26 milhões de reais desses acusados, justamente para ressarcir os cofres públicos pela depredação das sedes dos três poderes. Em uma outra ação, a AGU já havia conseguido paralisar os bens de 178 pessoas e de 3 empresas que são acusadas de participar diretamente dos protestos ou de financiar o transporte. Anteriormente, a Advocacia Geral da União havia pedido o bloqueio de 20 milhões de reais. Só que esse valor subiu porque o cálculo dos danos no prédio do Supremo Tribunal Federal foi alterado, passando para mais de 11 milhões de reais. Nelson Kobayashi, como avalia esse novo pedido da Advocacia Geral da União? Parte dessas pessoas, é importante destacar, já foi liberado, mas elas seguem cumprindo algumas determinações cautelares, como, por exemplo, o uso de tornozeleiras eletrônicas. Agora, como ocorre a individualização desses casos? Como atribuir? Como é um episódio que reuniu centenas de pessoas, como atribuir o que cada um fez, o que cada um depredou? Pois é, esse é o grande desafio e assim deveria ser, justamente porque é preciso que a gente faça essa diferenciação. Este pedido da AGU não tem a ver com a responsabilidade criminal daqueles vândalos do dia 8. Este pedido da AGU tem natureza civil, ou seja, busca uma indenização, uma reparação do dano público. Por isso é que se fala em tantos milhões de reais, porque a finalidade não é prisão, neste caso em específico, a finalidade é cobrá-los. Por isso que há um bloqueio de tantos valores assim. A dificuldade, como você mesmo disse, Daniel, é individualizar as condutas. Por quê? Porque não pode ter aí uma responsabilidade solidária, ou seja, uma responsabilidade comum a todas as pessoas. Não é porque a pessoa estava naquela manifestação que ela vai ter que responder, por exemplo, por alguém que, espertão, foi lá e quebrou um relógio avaliado em 20 milhões, por exemplo. Ou que danificou um quadro histórico que também tem um valor estimado em milhões de reais. Cada um que responda pelos seus atos. Este cidadão que quebrou o relógio, que pague o valor do relógio. O cidadão que quebrou uma obra de arte, o cidadão que quebrou uma vidraça e assim por diante. Por isso é que tem as câmeras de segurança que podem, de alguma forma ou outra, individualizar essas condutas. Muito importante que isso fique claro para que as pessoas não sejam responsabilizadas por atos que não praticaram. Pois é, e é importante ainda, no âmbito das investigações e apurações dos atos do dia 8 de janeiro, tem uma autoridade ou ex-autoridade que segue presa, Anderson Torres, ex-ministro da gestão de Jair Bolsonaro, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Inclusive, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele deu 5 dias de prazo para a Procuradoria-Geral da República opinar, emitir um parecer sobre a soltura de Anderson Torres. Você vê exagero nessa prisão? Ele, em liberdade, ofereceria que tipo de risco? Nenhum risco mais, né? Se tivesse algum risco, já não mais haveria. Aliás, eu desde o início não acho que ele deveria ter sido preso, porque a prisão preventiva, ela tem os seus requisitos muito claros no Código de Processo Penal. Ainda que naquele momento tenha existido, na visão do judiciário, alguma presença desses requisitos, hoje não mais haveria. Por quê? Porque o Anderson Torres já está preso há tantos meses, ele já prestou depoimento, ele já foi alvo de busca e apreensão em suas residências, em seus escritórios, ele não tem mais o que atrapalhar nas investigações, em especial porque ele é, inclusive, um dos únicos que não mais está na função pública. Ele, no dia seguinte do dia 8, já pediu demissão ou foi exonerado, enfim, não está mais na função pública. Diferente, por exemplo, do governador que voltou ao seu exercício ou do comandante da Polícia Militar, que é um servidor público e, portanto, tem esse vínculo com o Estado. O Anderson Torres precisa ser solto.